Lucas capítulo 8. Aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, das que saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o seguiram com suas fazendas. Ajuntando-se uma grande multidão, vindo ter com ele todas as cidades, disse a parábola. Um semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo brotado, secou-se por falta de umidade. Outra parte caiu entre espinhos, e estes, crescendo junto com ela, o sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, e brotando produziu fruto a 100 por um. Dizendo ele estas coisas, chamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos o interrogaram: que parábola é esta? E Jesus respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros são ensinados por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Mas então veio o diabo e tira-lhe do coração a palavra para impedi-los de serem salvos crendo nela. Os que estão sobre as pedras são os que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz. Creem por algum tempo, mas na hora da tentação se desviam. A parte que caiu entre espinhos são os que ouviram e que por diante são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites dessa vida, não dão fruto com perfeição. A parte que caiu em terra boa, aos que ouvindo a palavra a conservam no seu coração, honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas a põe no velador para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisas ocultas que não haja de ser manifestada, nem coisa escondida que não haja de saber-se a vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece lhe ter será retirado. Foram ter com Jesus sua mãe e seus irmãos, mas não puderam chegar até ele por causa da multidão. Foi-lhe anunciado: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago, e partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e este enchia-se de água, colocando-os em perigo. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, vamos perecer. Ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas. Estes cessaram e se fez bonança. Então disse-lhes: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água dá ordem e lhes obedecem? Então navegaram para a terra dos Gerasenos, que está defronte à Galileia. Quando pisou em terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que havia muito era possesso de demônios. Andava sem roupas e não habitava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Imploro-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois fazia muito tempo que ele se achava apoderado por ele. E prendiam-nos com grilhões e correntes, mas quebrando-os era impelido por demônio para lugares desertos. Jesus perguntou-lhe: qual o teu nome? E ele respondeu: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Eles rogavam-lhe que não os enviasse para o abismo. Andava pastando ali no monte uma numerosa manada de porcos, e rogaram-lhe que não lhes permitisse entrar eles, e ele consentiu que o fizesse. Assim que os demônios saíram do homem, entraram nos porcos. Então a manada precipitou-se no despenheiro do lago e afogou-se. Os que cuidavam dos porcos, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo nas cidades e nos campos. O povo saiu para ver o que tinha acontecido e foi ao encontro de Jesus. E encontraram um homem de quem havia sido saído os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e tiveram grande temor.
Os que presenciaram aquilo lhes contavam como aquele endemoniado fora libertado. Todo o povo da terra dos Gesarenos lhes rompeu que fosse embora dali, porque estavam possuídos de grande temor. Então ele entrou no barco e voltou. Agora, homem de quem os demônios haviam sido expulsos, rogou-lhe o que deixasse ficar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: volta para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. Então ele foi, anunciando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Aconteceu que, voltando Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Então chegou um homem chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, rogou-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única com quase 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, a multidão o comprimia. A mulher que havia 12 anos que sofria de um fluxo de sangue, depois de ter gastado com os médicos todos os seus recursos, sem que por nenhum deles pudesse ser curada, aproximando-se por trás dele, tocou a orla do seu manto e imediatamente o fluxo de sangue estancou. Jesus respondeu: quem me tocou? Como todos negassem, disse Pedro, os que estavam ali: mestre, a multidão te comprime e aperta, e diz-lhes: quem me tocou? Jesus disse: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude. Então a mulher, vendo que poderia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se a ele, declarou diante de todo o povo o motivo por qual havia tocado nele e como fora imediatamente curada. Então lhe disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou, vai em paz. Enquanto aquele ainda falava, chegou alguém na casa dos príncipes da sinagoga, dizendo: tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu: não temas, crê somente e ela será salva. Chegando em casa, Jesus já não deixou ninguém entrar, senão Pedro, Tiago, João e o pai e a mãe da menina. Todos choravam e lamentavam e disse: não choreis, ela não está morta, apenas dorme. E riam dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Então o espírito dela voltou e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados e Jesus lhes ordenou que a ninguém dissesse o que havia acontecido. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8.